Bom, pessoal, dando continuidade aos nossos conteúdos físicos, tá? A aula passada a gente viu um pouco sobre circuitos elétricos, quais são os componentes de um circuito elétrico, como é que é o percurso da corrente elétrica num circuito em série, no circuito em paralelo, o que é um resistor, quais são os exemplos de resistor mais comuns, uma lâmpada, a gente viu isso, não foi? Bom, antes de partir para a parte prática, eu queria que vocês, lá no final do livro, onde tem de olho no tema, vocês respondessem isso aqui, tá? São 4 perguntinhas para poder a gente avaliar o aprendizado desse capítulo, tá? São 4 perguntinhas simples em que vocês vão responder no caderno mesmo, de repente tirar uma foto e anexar lá no Google Sala de Aula como resposta. Eu vou colocar isso lá, tá bom? Então vocês vão respondendo aos poucos e vão copiando e colando a resposta como um comentário, enfim, a gente pode arrumar uma maneira mais prática de vocês fazerem, ou vocês podem anexar um arquivo de Word com essas respostas aqui, tá? Então a primeira tarefa de casa é responder essas 4 perguntas do De Olho no Tema desse capítulo de circuito elétrico, tá? Então a gente vai agora, no final do capítulo, tem Entrando na Rede. Vocês vão acessar esse link aqui, esse site aqui, vocês vão digitar aí no computador de vocês, que vocês vão ser direcionados para esse site aqui, ó, para esse software da kit para montar um circuito elétrico. Então, assim que você digitar aquele endereço, você vai ser direcionado para essa página. Então, você vai clicar nesse play aqui, ó, e vai abrir uma página com essa construção de circuitos elétricos. Então, eu acho que eu já fiz isso na sala, se eu não me engano. Do lado esquerdo tem algumas ferramentas. Os componentes básicos que a gente vai usar hoje é o que a gente viu no capítulo anterior: fio, bateria, lâmpada e interruptor. A gente não vai usar esse resistor por enquanto, tá? Porque a gente não está trabalhando com a parte de cálculos, porque mais na frente a gente vai aprender um pouco a calcular, a ver a parte quantitativa agora de um resistor, de uma corrente, a calcular uma corrente em amperes, que é a unidade de corrente elétrica, tá bom? Hoje é só a parte de construção. Então o primeiro passo, a primeira atividade de casa também é vocês construírem um circuito simples, um circuito elétrico em série, o primeiro, tá? Não, o primeiro passo é um circuito simples. O circuito simples é você pegar um fio, uma bateria, vou colocar a bateria em pezinho aqui, e nessas bolinhas pontilhadas vermelhas são as conexões, tá? Então, você vai colar um fio no outro, você pode esticar aqui, ó, o fio. No final desse fio você vai colocar uma lâmpada, vai pegar um outro fio, colocar no outro polo da lâmpada, tá? Nesse fio aqui, a gente vai colocar uma chavezinha, puxar aqui o interruptor, ó, conectou a chave, tá? E vou pegar um outro fio e ligar na pilha. Pronto. Feito isso, aqui tem um circuito elétrico simples com a chave aberta aqui, ó. Quando eu fechar essa chave, a corrente elétrica vai começar a circular e a lâmpada vai acender. Então, abriu a chave, a corrente elétrica para de circular entre os polos, a lâmpada não acende. Fechou a chave, a corrente elétrica começa a circular e a lâmpada começa a ter luminosidade. Lembrando que a gente não vai trabalhar com valores, tá? Que é esse íconezinho, pode deixar desmarcado essa caixa aqui, ó. A gente vai trabalhar só com a parte de construção. Então, isso aqui é um circuito elétrico simples. Como é que seria um circuito elétrico em série, tá? Eu vou tirar aqui, apagar esses elementos, esses componentes do circuito, para a gente construir um circuito em série, tá? Que é a primeira atividade que vocês vão fazer em casa. Então vamos lembrar, o circuito em série é aquele em que os componentes estão de forma sequenciais. Então a gente pode começar colocando uma bateria ou uma pilha aqui. Eu vou fazer que nem no livro, vou colocar uma outra pilha aqui embaixo também, ligada a uma, conectada na outra, ó. E agora eu vou colocar algumas lâmpadas aqui de forma sequencial. Ou seja, coloco uma lâmpada aqui, a gente coloca um fio, conecta uma outra lâmpada, conecta outro fio. Pronto, nesse passo que eu coloquei aqui, ó, essas duas lâmpadas ligadas sequencialmente, já caracteriza o meu circuito em série. Então eu vou colocar um fio aqui no final, botar a nossa chavezinha interruptora aqui e colocar um fio ligando a extremidade da pilha, da nossa bateria, com a chave. Pronto, fechei o meu circuito, vou fechar a chavezinha agora. Reparem que a corrente elétrica passa por aqui,
percorre as duas lâmpadas e volta para a pilha e continua esse processo, tá? Essa ligação aqui esse circuito ele é em série. Vê o que acontece se eu desconectar um fio desse da lâmpada, tá? Vou cortar aqui, ó. Então, desconectou, cortei esse fio aqui, simulando que essa lâmpada tenha queimado, por exemplo. As duas lâmpadas podem acender, a corrente elétrica não funciona, não percorre mais o circuito. Então, isso é a característica principal do circuito em série, tá? Os componentes são ligados, são conectados de forma sequencial e a mesma corrente que passa nessa lâmpada passa nessa aqui, tá bom? Então, vocês vão construir um circuito desse em casa também, vai printar e vai mandar foto para mim depois na sala de aula Google, tá? A gente vai dar as instruções. Então eu vou agora apagar tudo aqui para a gente poder fazer uma resistência agora, um circuito elétrico em paralelo, tá bom? Para a gente poder encerrar a aula e vocês começarem a praticar em casa. Então, como é que funciona um circuito elétrico em paralelo? O circuito elétrico em paralelo é aquele em que os componentes não estão ligados de forma sequencial, tá? Bom, pessoal, aqui está um exemplo de um circuito elétrico em paralelo, tá? Vocês podem observar que eu já montei aqui um circuito em paralelo. Vocês podem pegar vários fios aqui, sair conectando. E vocês observam que a corrente elétrica agora é uma divisão. Parte da corrente elétrica vem para aqui, para a esquerda, entra nesse fio aqui, passa por essa lâmpada, e parte da corrente elétrica continua e passa por essa outra lâmpada. Então, se uma dessas duas lâmpadas queimarem, eu vou cortar aqui para simular que a corrente não passe mais por aqui. A corrente continua passando por esse outro fio e o circuito continua funcionando com os componentes todos recebendo a passagem dessa corrente elétrica, tá bom? A gente não vai trabalhar valores, como eu falei, a gente vai trabalhar só com montagem, e a tarefa de casa de vocês, o exercício de casa, é vocês montarem dois circuitos, três. Um circuito simples, como eu mostrei, um circuito em série e um circuito em paralelo. Vocês vão printar a tela do computador, vão salvar esse arquivo como foto e vão mandar para mim essas três imagens, tá bom? Pelo Google Sala de Aula, tá? Então estou aguardando. Bons estudos. Qualquer dúvida podem falar lá nos comentários particulares ou no mural também, vocês que sabem como vocês querem que eu solucione a dúvida de vocês, tá bom? Um forte abraço para todos e bons estudos.